Queridos, eu quero compartilhar com você então uma mensagem para os nossos corações nessa noite. E eu peço que você abra bem o teu coração para receber essa palavra. Uma palavra tremenda, né? Poderosa da parte de Deus para nós, para todos nós. Eu creio que você será tremendamente edificado por essa palavra, assim como ela também tem falado na minha vida. E o tema da mensagem para nós essa noite é no partir do pão. Para você que está anotando, você que vai conversar com as tuas ovelhinhas, né? Você é apacentador de grupo familiar. E você também, ovelhinha, né? Que deseja crescer mais no entendimento, na compreensão da palavra de Deus, anote. Anote o tema, anote os textos, anote os tópicos, e isso vai fazer com que permitir te ajudar a crescer. Quando nós anotamos, né, nós ativamos uma outra região aí do nosso cérebro e nós temos uma maior capacidade de compreender as coisas que nós estamos ouvindo. Nós escutamos, nós escrevemos, nós lemos e aí então nós temos uma compreensão melhor. Amém. No partir do pão. E o texto base, queridos, para a gente conversar a respeito dessa mensagem é Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 30 e 31. Você pode ler também, né, o contexto disso, que, se eu não me engano, começa lá no 13. Mas, para a gente dar início, então, podemos ler aqui no 30 e o 31. E, para ganhar tempo, eu vou falar para vocês, então, a narrativa anterior desse contexto. Podemos ler? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Eu quero enfatizar então o 31 que diz: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Quando que os olhos deles foram abertos? No partir do pão. Amém? Então esse é o tema, né, e o texto base para a gente conversar nessa noite. A ideia, queridos, aqui o que a Bíblia está falando é de dois discípulos de Jesus. Aqui, quando aconteceu esse fato aqui, foi depois de Jesus ter sido traído, depois de Jesus ter sido preso, depois de Jesus ter sido ali levado pelos guardas, né, diante de Pilatos, diante do sumo sacerdote, diante de Herodes, depois de Jesus ter sofrido ali na sua carne, né, toda aquela afronta, depois de Jesus ter submetido o seu corpo, né, a sua vida com os pecados de toda a humanidade, depois de Jesus ter sido colocado na cruz, morto e sepultado. Agora Jesus já havia ressuscitado, mas os discípulos, essas duas pessoas dessa história, eles estavam caminhando, eles saíram porque eles ficaram com medo, como Jesus havia sido morto, e eles ainda não tinham visto a ressurreição de Cristo. Eles saíram de Jerusalém, e eles estavam num caminho para uma terra chamada Emaús, que era a distância cerca de 11 quilômetros de distância de Jerusalém, de onde tudo tinha acontecido, né? Morte, crucificação, ali, morte de Jesus. Então esses dois homens aqui eram discípulos de Jesus. E eles estavam caminhando porque eles estavam decepcionados, tristes com o que tinha acontecido. Afinal de contas, para eles, Jesus, seu mestre, havia morrido. Então esse é o contexto dessa história. O caminho de Emaús, aqueles dois homens estavam caminhando, e de repente, eles caminhando, e eles estavam conversando a respeito do que tinha acontecido. Eles conversavam entre eles: olha, Jesus, e agora? O que vai acontecer, né? Nós esperávamos que Jesus fosse o Filho de Deus e que ele haveria de restituir o reino a Israel, e agora ele morreu, e eles estavam conversando acerca dessas coisas. De repente um homem, né, Jesus, mas eles não o reconheceram, Jesus já ressuscitado, porque agora já era o domingo. Jesus morre lá na sexta-feira, é sepultado, e aí então no domingo, de madrugada, algumas mulheres, né, um pouquinho antes ali no texto, você vai perceber que algumas mulheres tinham ido lá no sepulcro
para ungir o corpo de Jesus, mas a pedra já havia sido removida, amém? A pedra já havia sido removida e elas não encontraram o corpo de Jesus lá, amém? E elas haviam relatado, e inclusive esses dois homens tinham escutado isso, mas eles não tinham acreditado. Eles tinham ido embora, eles estavam indo para Emaús. Eles não estavam em Jerusalém mais, eles estavam indo para Emaús e com essa ideia na cabeça. E agora? O que fazer? Jesus está morto. A nossa esperança, aonde está a nossa esperança? E aí Jesus entra em cena e começa a caminhar com eles. E Jesus pergunta para eles: olha, por que vocês estão conversando isso? Do que vocês estão falando, vocês dois? O que vocês estão conversando? E aí eles dizem para ele assim, para Jesus: olha, você é um estrangeiro, você não sabe, você é a única pessoa nessa região que não sabe o que aconteceu com Jesus, o Nazareno. E aí então Jesus começa a conversar com eles, falar a respeito das coisas, né, que deveriam acontecer com ele próprio, e aqueles discípulos não estavam enxergando Jesus, não estavam reconhecendo Jesus. E aí é onde entra aqui o nosso tema. Quando eles chegaram nesse lugar, em Emaús, Jesus fez de conta que ia adiante. E eles iam entrar naquela aldeia, né? Então Jesus meio que se despede deles e faz menção de continuar caminhando adiante. E aí eles dizem: Jesus, eles não reconheceram ainda Jesus, eles dizem: fica conosco. Eles falam para aquele homem desconhecido, né? Fica conosco. Já está tarde. A noite já está aí. Fica conosco. E eles insistiram muito para que Jesus ficasse com eles. E aí então Jesus vai com eles para aquela aldeia. E quando eles chegam naquele lugar, eles estão numa mesa, Jesus parte o pão. Quando ele parte o pão, os olhos daqueles dois discípulos se abrem. E eles reconhecem imediatamente que era Jesus que estava caminhando com ele, que Jesus estava ali. Aleluia. Amém? No partir do pão. Aleluia. Então, aqui tem uma breve introdução, talvez não tão breve assim, mas o primeiro ponto, então, para conversarmos a respeito dessa mensagem é: o pão é a palavra. O pão é a palavra. A palavra é Jesus. Jesus e a palavra são a mesma coisa. Amém? Você pode anotar como um tópico: o pão é a palavra. E aí nós vamos discorrer dizendo que Jesus é a palavra. O pão representa a palavra e Jesus representa o alimento para as nossas vidas. Eu vou falar um pouquinho a respeito de Jesus e da palavra, para depois nós voltarmos a falar a respeito desse partir do pão. Porque no partir do pão os olhos se abrem. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus está dizendo isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58. Ele diz assim, ele está falando com os fariseus, isso antes de Jesus morrer. No ministério de Jesus, enquanto Jesus está caminhando ali, né, e ministrando a palavra e pregando o Evangelho, as boas novas do Evangelho, os fariseus, né, aqueles religiosos da época, eles questionavam Jesus. E aí Jesus disse o seguinte para eles: falando para si, né? Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus está dizendo que ele é o pão que desceu do céu. Tudo bem, o maná, aquela comida miraculosa que Deus proporcionou ou forneceu para os israelitas quando eles haviam saído do Egito, aquela multidão de pessoas havia saído do Egito e Deus alimentava elas com um pão, uma semente que caía do céu como um orvalho todo dia. Aquele orvalho descia e se transformava ali numa sementinha, e o povo de Israel pegava aquela sementinha e fazia pão. Era o maná, esse era o nome daquele alimento. Era um milagre de Deus. Mas a Bíblia está dizendo, e Jesus está dizendo para eles aqui, para aquele povo, dizendo assim: olha, os antepassados de vocês, eles comeram o maná.
mas o maná não foi o suficiente para dar a vida eterna a eles. Eles comeram e morreram. Agora aquele que come, aquele que se alimenta de mim, que sou o pão vivo que desceu do céu, esse nunca morrerá. Amém? Então, o nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. No início era o verbo era Deus, Ele era o verbo, Ele é a palavra, Jesus é a palavra. E quando nós falamos, queridos, aqui de partir o pão, estamos falando também de alimento, de um alimento que sacia o crente, sacia a pessoa que crê. Jesus é o nosso alimento, a palavra de Deus é Jesus. E aí Jesus continua dizendo o seguinte, João 6:63, o Espírito dá vida. O que é que o Espírito dá? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. As palavras que eu disse, Jesus está dizendo, as palavras que eu disse são Espírito e vida. Você não vê as palavras, não é verdade? Nós podemos até ver as palavras quando nós escrevemos, né? Mas ao dizer, ao falar, você não vê as palavras. Mas a palavra é um espírito e vida. As palavras que Jesus disse, elas são espírito e vida. Agora, para você entender melhor e para fazer mais sentido esse primeiro ponto, falando que Jesus é a palavra, o pão é a palavra e Jesus é a palavra, e é a palavra e é de Jesus que nós nos alimentamos, lá no Antigo Testamento tem uma história muito interessante. Tem várias, mas eu separei essa para você. No Antigo Testamento conta uma história lá em 1 Samuel 14, 29 e 24. Lá conta a história do rei Saul. O rei Saul foi um rei ungido por Deus, mas de vez em quando ele fazia umas coisas atrapalhadas, ele tomava decisões erradas. E aqui o rei Saul está em guerra. Todo o seu exército está num campo lá guerreando contra os inimigos e eles estão conseguindo vencer os inimigos. E eles estão colocando os inimigos para correr. E o rei Saul faz, mas eles estão exaustos, eles estão muito cansados porque a batalha foi muito ferrenha. E aí o rei Saul faz uma declaração, ele faz uma declaração sem pensar. Ele faz um juramento. Ele jura com o seu exército dizendo o seguinte: maldito será aquele que comer antes do anoitecer. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte: nós vamos continuar perseguindo os nossos inimigos, nós não vamos comer enquanto nós não derrotarmos todos eles. Porque ele percebeu a fragilidade do inimigo. E então ele fez esse juramento: maldito aquele que comer, né? Então um dos soldados... É o 24, né? Senão daí eu pego só o final. 24, Davi, aí. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Esse é o 24. Em seguida diz o seguinte: o exército inteiro entrou num bosque onde havia mel no chão. Pense, os soldados exaustos, cansados, e eles entram num campo perseguindo o inimigo e eles encontram muito mel. O exército inteiro entrou num bosque e havia mel no chão. Eles viram mel escorrendo, contudo ninguém comeu, pois temiam o juramento do rei. Olha só, o mel, ele representa comida, ele representa um alimento. E olha só o que aconteceu mais adiante. Jonatas é o filho do rei. Jonatas, porém, não sabia do juramento que seu pai havia imposto ao exército, de modo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, seus olhos brilharam. Aleluia! Não é assim? Quando ele comeu, seus olhos brilharam.
Então um dos soldados lhe disse: seu pai impôs ao exército um juramento severo, dizendo: maldito seja todo o que comer hoje. Por isso os homens estão exaustos. O 29. Jonatas disse: meu pai trouxe desgraça para nós. Veja como meus olhos brilham desde que provei um pouco deste mel. Aleluia, aleluia. Jesus é a palavra. O pão é a palavra que nos alimenta. E tal como Jonatas, quando ele pega a ponta da lança e exausto ali, com muita fome, ele pega a ponta da lança e ele molha naquele mel e ele leva na sua boca, aquele mel entra na sua corrente sanguínea e ele brilha, os olhos deles revigoram, ele recebe vigor, ele tem vida agora. Jonatas agora pode perseguir os inimigos e derrotar muito mais gente. Ele fala na sequência: olha, se meu pai tivesse permitido que a gente comesse, certamente a nossa vitória seria ainda muito maior. Nós entendemos que muitas vezes, queridos, nós fazemos as nossas coisas assim como o rei Saul. Fazemos as nossas coisas ou lutamos as nossas guerras com a nossa força, com as nossas estratégias, com aquilo que nós entendemos, com aquilo que sabemos. E desprezamos muitas vezes a palavra de Deus. Desprezamos o poder que há na palavra de Deus para nos ajudar. Desprezamos o poder que há na palavra de Deus, a força que há na palavra de Deus que pode nos nutrir, que pode nos revigorar. Às vezes estamos cansados, estamos exaustos por causa da guerra, por causa da batalha que estamos enfrentando. E nós queremos ainda continuar até a noite lutando sem alimentar-se da palavra. Você já se deparou com um dia de trabalho exausto? Com uma semana de trabalho, ou talvez um mês de trabalho exaustivo e cansativo? E que talvez você não teve tempo de ler a Bíblia, não teve tempo de se debruçar sobre a palavra de Deus e buscar ânimo, e buscar força? Às vezes nós estamos assim como os soldados do rei Saul. Estamos com o pão, né, nessa história, né, com o mel escorrendo ali no bosque, e nós queremos continuar perseguindo, queremos continuar trabalhando, queremos continuar, né, lutando aquela luta que nós estamos travando, sem parar, para meditar na palavra, e molhar, né, assim como fez Jonatas, né, molhou a ponta da lança, trouxe na sua boca, e aquele mel fez com que os seus olhos brilhassem. Aquele mel, a força daquele mel entrou no seu corpo e fez com que ele tivesse vigor novamente. Assim também é o pão da vida, assim também é a palavra de Deus que eu e você temos à disposição. Nós podemos folhear a palavra de Deus e nos alimentar dela, porque Ele é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o pão que nos alimenta. Assim como Jonatas, nós podemos nos alimentar da palavra de Deus e essa palavra entrar no nosso espírito e revigorar o nosso espírito. E com o vigor do nosso espírito, nós podemos ser vitoriosos. Nós podemos atingir a vitória sem muito esforço humano. Às vezes nós nos esforçamos e é importante. É bom que você seja diligente. Não é verdade? É bom que eu e você, Deus não abençoa pessoas de braço cruzado, né? Se você for olhar em todo o contexto bíblico, a Bíblia está sempre falando o seguinte, que Deus chama as pessoas que estão trabalhando, pessoas que trabalham, pessoas que se esforçam, pessoas que buscam, pessoas diligentes, pessoas, né, que se empenham. Então é necessário, é importante o empenho no trabalho. É necessário o empenho no ministério, o empenho nas coisas que você se propôs a fazer. Mas é necessário alimentar-se da palavra, porque a palavra vai revigorar os nossos olhos, a palavra vai clarear a nossa mente, a palavra de Deus vai nutrir o nosso espírito, e o nosso espírito é que tem direção. No nosso espírito é que nós temos a revelação, é no nosso espírito que nós temos a direção de Deus para as nossas vidas. Ele diz o seguinte: o Espírito dá a vida. A vida está no Espírito. Em uma outra passagem, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, a vida estava no sangue. Não era assim? Olha, não coma o sangue, não coma o alimento, né? Não coma a carne com o sangue, porque a vida está no sangue.
Isso era antes de Cristo. Depois de Cristo, a Bíblia diz que a vida está no Espírito. O meu espírito, o teu espírito ganhou vida em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos vivificados. O Espírito Santo habita no nosso espírito e ele traz vida no nosso espírito. Ele nos vivifica. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos alimentamos daquilo que traz vida ao nosso espírito. Somos um ser espiritual. Você crê nisso? Que você é um ser espiritual? Amém? E como ser espiritual, eu e você precisamos nos alimentar das coisas espirituais. Nos alimentamos da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? Então esse primeiro ponto é: o pão é a palavra. Em segundo lugar, as causas da cegueira espiritual. Por que a cegueira espiritual? Vocês lembram que aqueles dois homens, eles eram discípulos de Jesus? Eles eram discípulos de Jesus, eles caminharam com Cristo cerca de 3 anos e meio. Eles viram os milagres que Jesus realizou. Eles participaram, né? Eles viram Jesus orando, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles viram Jesus ressuscitando Lázaro, eles viram Jesus curando cegos, curando pessoas coxas, eles viram milagres de Jesus. E tem uma outra passagem da Bíblia que diz que se os milagres que Jesus fez fossem todos escritos, não existiriam espaço nos livros para se escrever. Então, olha quanta coisa foi relatado na Bíblia e não é nem um pouquinho do que Jesus fez. Jesus fez muito mais. E esses discípulos foram testemunhas oculares do que Jesus fez. Não se parece um pouquinho comigo e contigo? Que caminhamos, né? Que conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus, somos cristãos, entendemos algumas coisas acerca da palavra de Deus. Esses discípulos também caminhavam com Jesus. Mas quando aconteceu, quando Jesus foi morto, eles se decepcionaram. E aquilo trouxe uma cegueira espiritual. Aí eles estão no caminho, saindo do propósito de Deus, que era estar em Jerusalém, eles estão indo para um outro lugar. E no caminho Jesus aparece para eles e eles não reconhecem Jesus. Então existe uma cegueira espiritual. E às vezes esta cegueira espiritual está estabelecida na minha vida. E pode ser que esteja também na tua. As causas da cegueira espiritual. Lucas 24, 20 e 21. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Olha só, aqui, queridos, é quando Jesus pergunta para eles, né? Então eles estão naquele caminho, caminhando para Emaús. Eles não reconhecem Jesus, né? Eles estão conversando com um homem. Para eles, Jesus era um homem que apareceu ali naquela estrada e estava acompanhando eles. Uma companhia para a caminhada, para a jornada. Jesus estava ali com eles. E Jesus pergunta para eles, né? Por que vocês estão conversando? Que conversa é essa? E então eles relatam para Jesus, olha, existia um homem, né? Jesus, de Nazaré. E aí tem algumas coisas interessantes aqui. Eles falam que Jesus era um profeta poderoso. Eles não falam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Mas eles caminharam com Jesus. Eles viram os milagres. Aqui é importante, né? Um profeta poderoso em palavras e em obras, é uma coisa muito grande. Amém? Mas se for comparado com o Messias, com Cristo, com Jesus, o Verbo de Deus, o Verbo que encarnou, que saiu do seu trono de glória para viver num corpo de homem, então eles estão reduzindo a Jesus. Aqui eles já não tinham mais certeza de que Jesus era o Messias. Eles dizem, olha, existiu um profeta, você não sabe? Você é o único estrangeiro que não conhece o que aconteceu nesses últimos dias? Nós estamos falando de Jesus. Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em palavras e em obras. Daí eles continuam dizendo, aqui o que disse no 20.
As nossas autoridades, né, os chefes dos sacerdotes, eles entregaram esse Jesus para ser crucificado. E ele morreu. E este já é o terceiro dia. Sabe o que significa isso? Eles já entregaram os pontos. Eles estão dizendo, olha, já é o terceiro dia. Se tinha que acontecer alguma coisa, já era para ter acontecido. Ou seja, Jesus era um profeta. Não era o Messias. Era mais ou menos isso que estava na cabeça deles. Eles não acreditaram. Então, o que nós entendemos, queridos? Que existem coisas que causam cegueira espiritual. No caso dessa história, nós podemos dizer o seguinte: expectativas naturais causam cegueira espiritual. O que é que eles estavam esperando? Eles estavam esperando um Jesus, né, um Messias, um rei guerreiro. Um rei que fosse formar um exército, um rei que fosse pegar uma espada na mão, um rei hábil na guerra, e que ele fosse formar um grande exército e fosse restituir o reino a Israel. Porque o reino de Israel estava sendo escravizado por Roma. Eles tinham ali, né, um governo de fachada, né? Herodes era um governo que faz o que você anda dentro dos limites ali, mas quem mandava eram os romanos. Era Pilatos, né? Pôncio Pilatos era o enviado de Roma para governar Israel. E o que é que o povo judeu esperava? Esperava que Deus fosse mandar um Messias. Mas esse Messias não era alguém que ia redimir o mundo. Não era alguém que ia tirar o pecado do mundo inteiro. Eles estavam esperando um rei local. Um Messias local. Um rei que fosse livrar eles do Império Romano. Então, uma expectativa natural impede de a gente enxergar o sobrenatural de Deus. Olha só, queridos, que coisa tremenda. Deixa eu ver onde é que está aqui, ó. No 21, né? No finalzinho do 21. No meio do 21 diz assim: e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Essa era a expectativa deles. O que é que eles esperavam? Eles esperavam um rei terreno, um rei natural. Eles esperavam que Jesus então fosse, já que ele era da linhagem de Davi, eles esperavam que Jesus talvez fosse como o rei Davi, um rei poderoso que dominou toda aquela região e deu a Israel, né, uma soberania nacional. Mas Jesus não veio para isso. O que é que nós entendemos com essa passagem, queridos, é que, por vezes, a nossa expectativa não está nas coisas espirituais. Muitas vezes nós caminhamos com Jesus, nós nos consideramos cristãos, né? Lemos a Bíblia, por mais que de repente você não leia a Bíblia tanto assim, mas nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos, somos crentes, somos cristãos, acreditamos em Jesus. E acreditamos na palavra de Deus. E por vezes manuseamos a palavra de Deus. E entendemos que o que está escrito na palavra de Deus é para as nossas vidas. Às vezes nós queremos que Jesus seja um solucionador de problemas, não é verdade? Eu tenho um problema, então eu recorro a Jesus. Jesus, me salve dessa falta de dinheiro. Jesus, me salve desse problema no casamento. Jesus, me salve disso, me salve daquilo. Assim como esses dois, ou como aqueles irmãos ali, né, os discípulos de Jesus, mas principalmente esses dois homens que nós estamos conversando aqui, eles tiveram as suas expectativas naturais frustradas. Eles estavam esperando Jesus como um rei natural, mas Jesus havia vindo para cumprir um propósito muito maior. Você entende assim? Olha só, eles esperavam um rei natural e não reconheceram que Jesus era o rei do universo. Quando a nossa expectativa está em coisas naturais, nós não conseguimos compreender a grandiosidade de tudo que Deus está fazendo. Quando nós esperamos um Jesus, ou uma Bíblia, ou uma palavra de Deus, ou o Espírito Santo de Deus, apenas para resolver coisas naturais, nós estamos deixando de acreditar, ou de enxergar todas as coisas grandiosas que estão ao nosso entorno. Observamos coisas naturais, coisas tão pequenas, e desprezamos as coisas espirituais grandiosas. Eles estavam esperando um rei guerreiro.
enquanto Jesus estava salvando toda a humanidade. Eles estavam decepcionados porque Jesus havia morrido. Aquela esperança de ter um rei que fosse governar sobre Israel agora tinha acabado. Eles estavam olhando apenas para isso, enquanto a obra de Deus era enviar seu Filho, que o seu Filho, o Todo-Poderoso, nos céus e na terra, ele desce, ele sai da sua posição de Rei dos Reis, ele sai da sua posição de Filho amado, com toda a sua glória, com toda a sua majestade nos céus, ele entra no corpo de uma criança, na matriz, humana. Ele cresce, ele aprende, ele entende que ele é o Filho de Deus. Ele caminha pregando e dizendo que ele é o Filho de Deus. Ele opera milagres, ele domina sobre a natureza, ele domina sobre a morte, ele domina sobre as doenças. Ele caminha ali com a humanidade, cerca de 30 e poucos anos. O Rei do Universo, o Deus, ele entra na história humana para mudar a história humana. Esse é o projeto, é o propósito de Deus, mas aqueles homens esperavam apenas um rei que fosse resolver as coisas locais. Enquanto Deus, o plano de Deus estava em curso, estava ainda em curso. Eles viram o fim. Jesus morreu, acabou tudo. Agora está tudo acabado. Mas ali estava o plano de Deus. E Jesus falou para eles, queridos. Jesus falou muitas vezes. Eles é que não quiseram ouvir. Alguns irmãos já ministraram aqui algumas vezes, que nós não falamos de um evangelho de facilidades. Venha para Jesus que todos os teus problemas vão se resolver. Não é verdade. Na verdade, nós viemos para Jesus porque nós estamos pensando numa vida eterna. Aqui nessa terra você vai ter que trabalhar, você vai ter que resolver problemas. Aqui nessa terra você vai ter que se esforçar. Eu e você temos que nos esforçar. Eu preciso perdoar as pessoas, eu preciso pedir perdão para as pessoas, eu tenho que melhorar o meu comportamento. É um esforço que eu tenho que fazer. Mas nós estamos pensando na vida eterna. Nós estamos pensando que nós não estamos aqui apenas nos reunindo aqui porque eu não tenho outras coisas para fazer. Não, nós estamos pensando na vida eterna. Nós estamos aqui partindo o pão, trazendo entendimento para os nossos corações, para as nossas vidas, para nos lembrar que nós estamos aqui de passagem. Nós temos uma obra para concluir aqui? Temos. Nós temos que levar o evangelho a mais pessoas. Nós temos um bote salva-vidas, nós precisamos estender essa salvação a outras pessoas. Nós não somos egoístas. Nós precisamos olhar para a obra de Deus, para o que Deus fez em Cristo Jesus como um todo. Os discípulos olharam e pensaram, poxa, o nosso futuro rei morreu, está tudo acabado. Mas o plano de Deus estava em curso. Jesus agora está caminhando com eles ali, escutando eles. Jesus está caminhando com eles, ele já ressuscitou, ele não está mais trancado naquele sepulcro, ele não está mais morto. O corpo dele agora está ressurreto. A morte não pôde deter o Rei dos Reis. A morte não pôde deter o Salvador do mundo. Jesus, o Salvador do mundo, o Salvador de toda a humanidade. Esse é o plano. Não era apenas salvar uma nação por um período de tempo. Porque se Jesus tivesse se submetido à vontade deles, Jesus teria perdido a sua divindade. Jesus teria aceito ser um grande rei e governar sobre eles, mas um rei natural morre, não é verdade? Um rei natural morre. A nossa vida aqui, ela vai se findar, ela vai se acabar. Mas Jesus, ele não veio para morrer uma morte ali, para ser um grande rei, para ser uma grande pessoa, um notável na humanidade. Ele veio para ser o Rei dos Reis. Ele veio para assumir o nosso pecado no seu corpo, na sua vida, morrer a nossa morte, mas a morte não pode deter aquele que era justo. Ele não tinha pecado. Jesus ressuscita. E Jesus ressuscita. Jesus está caminhando agora com aqueles homens, naquele trajeto. E Jesus se revela a eles. Jesus parte o pão e se revela a eles. E esse é o nosso terceiro ponto. A revelação.
Terceiro ponto, a revelação. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Foi rápido. Jesus desapareceu. Agora os discípulos, é muito interessante, né? A continuação diz assim: perguntaram-se um ao outro. Eles começaram a conversar. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não ardia o coração? Agora lascou. Eles estão falando, né, um ao outro. Jesus parte o pão e há a revelação de Jesus. Agora aqueles homens, os seus olhos espirituais se abrem. Tal como a gente contou aquela história, né, natural ali de Jonatas, que ele molha a sua lança no favo de mel e leva na sua boca. Ele tem os seus olhos naturais agora revigorados, a sua força. Ele disse: olhe como os meus olhos brilham, falou Jonatas. Olhe como os meus olhos brilham. Agora esses homens aqui, eles estão diante daquele homem, que até então para eles era desconhecido. E quando eles estão à mesa, Jesus parte o pão. Imediatamente os olhos espirituais deles se abrem. Aleluia! Os olhos deles se abrem quando eles partem o pão. O que é o pão? E Jesus é a? Quando é que nós temos a revelação? Quando nós abrimos a palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda bem forte a palavra de Deus. Nós temos a revelação do plano de Deus. Nós temos a revelação espiritual de tudo o que Deus está fazendo quando nós partimos o pão. Aqui tem um aspecto muito importante, queridos. Talvez a gente não tenha tempo para abordá-los todos, mas eu vou falar de alguns. A própria palavra se revela. Não foi assim? Eles estavam caminhando com Jesus. E é muito interessante que nesse trajeto, quando Jesus já está conversando com eles, Jesus começa a falar para eles. A Bíblia diz, né, que de Moisés, Jesus começa a explicar para eles. De Moisés até então, até os profetas, Jesus começa a dizer para ele que tudo apontava para o Cristo. Que tudo que estava nas Escrituras apontava para Jesus, apontava para aquele momento. Mas mesmo assim, eles ainda não estavam reconhecendo aquilo. Eles estavam tristes, entristecidos em seus corações. Mas quando Jesus parte o pão, então as escamas caem e os seus olhos se abrem. E agora eles estão diante de Jesus, ressurreto. E é muito importante, queridos, porque Jesus se revela a eles. A palavra se revela. Nós obtemos então a revelação quando nós nos expomos à palavra. E tem momentos que a própria palavra traz a revelação. Você lê, você medita, você volta para o texto novamente, você vai para outros textos em outros lugares, você ora e você conversa com aquele texto e a própria palavra se revela. Como Jesus, né? Jesus, ele mesmo se revelou. Ele partiu o pão. E nesse gesto de partir o pão, esse gesto era familiar. Eles já haviam caminhado com Jesus, isso é maravilhoso. Eles já haviam caminhado 3 anos e meio com Jesus, eles já tinham participado de muitas refeições com Jesus, não é verdade? Pense quantas vezes Jesus partiu o pão diante deles. Agora eles estão caminhando com Jesus, tristes, cabisbaixos, sentam-se à mesa e de repente, aquele gesto familiar. Meu Deus, aquele gesto familiar, Jesus se revelando a eles. É o Mestre, aleluia.
Então existem momentos que a palavra, né? Você se expõe à palavra e a própria palavra se revela. Você, só você e o Espírito Santo, você recebe a revelação da palavra de Deus. Às vezes você está passando por alguma situação e na palavra você tem a revelação, tem a clareza. Por vezes, queridos, nós precisamos de alguém. Precisamos que alguém nos revele a palavra. Não é verdade? Precisamos de ajuda. Aqueles homens caminhavam com Cristo, caminhavam com Jesus, e eles estavam com seus olhos ainda escurecidos acerca das coisas espirituais. Eles precisaram que Jesus se revelasse. Eles precisaram que alguém os ajudasse a compreender aquele momento. Você entende assim? Por vezes nós estamos passando um período, às vezes, de dificuldade na nossa vida. Um período de escuridão. E nós não estamos conseguindo encontrar as respostas. E às vezes nós lemos a Bíblia, e a Bíblia ela fala a verdade para nós, mas nós não estamos conseguindo captar aquilo. Aí de repente alguém abre os nossos olhos. Alguém nos ajuda, nos auxilia. Alguém ora conosco. Alguém abre uma palavra e diz: irmão, mano, olha só. Olha o que a Bíblia fala a respeito de você. A Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E você recebe aquela palavra, parece que você nunca tinha lido aquela palavra, né? De tão impactante que ela se torna. É porque alguém, usado por Deus, revelou ela para nós. Às vezes você está no culto e você veio aqui no culto e talvez você esteja como aqueles discípulos, né? Um pouco triste, um pouco decepcionado com as coisas naturais, mas de repente alguém fala uma palavra aqui, às vezes é no dízimos e ofertas, às vezes é na abertura, às vezes é uma palavra que está escrita no louvor, é uma palavra que você cantou, e aquela palavra, alguém te ajudou a ter uma revelação das coisas espirituais que você precisa. Então nós precisamos, quando nós falamos que nós precisamos de alguém, nós podemos pensar que nós temos uma estrutura na igreja. Nós temos uma estrutura de grupos familiares, de departamentos. Nós temos uma estrutura, nós cremos nos 5 ministérios. Ministério apostólico, ministério profético, ministério de ensino, de mestre, ministério pastoral, ministério de evangelização. Nós acreditamos nos 5 ministérios. E a Bíblia diz lá em Efésios que os 5 ministérios são para o aperfeiçoamento dos santos. É uma estrutura que nos ajuda a revelar a palavra de Deus aos nossos corações. Às vezes nós não entendemos a Bíblia lendo ela, mas alguém que está aqui ou alguém lá no grupo familiar fala uma frase daquela palavra e tem-se a revelação, porque aquela pessoa foi usada no ministério dela para trazer revelação aos nossos corações. Por isso, toda vez que você, ovelhinha de Jesus, está lá no seu grupo familiar, toda vez que você está lá no seu grupo familiar, reunido, sentado, lá reunido em volta, né, da palavra de Deus, naquele ambiente propício, né, à revelação da palavra de Deus, expostos à revelação da palavra de Deus, naquele momento, quando você abre os teus lábios, você acha que é uma palavra simples, mas o que nós aprendemos? Que a palavra é espírito e vida, e aquela palavra que você fala é espírito e vida. E essa palavra pode trazer transformação, uma revelação para aquele grupo, uma revelação para aquele irmãozinho que está caminhando contigo. Jesus caminhava, parecia um homem natural, né? Caminhando com eles. Quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem. Quando você parte o pão, quando você partilha o pão lá no teu grupo familiar, os olhos se abrem. Aleluia! Os olhos espirituais daquele grupo familiar se abrem. Aquele irmão que estava precisando de uma palavra, os seus olhos espirituais se abrem e ele vai ter agora graça e sabedoria para resolver aquela situação. Eu quero ler mais uma palavra, mais um versículo, que diz o seguinte. Pode meter ficha aí, Jean. Atos 2, capítulo 6, 46 e 47 diz assim, versículos 46 e 47 diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com uma alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles partilhavam o pão todo dia.
É preciso partilhar o pão, folhear essas páginas, né? Você tem lá no teu aplicativo, você precisa desbravar aqueles versículos. Toda vez que você lê a palavra de Deus, você está partindo o pão. E no partir do pão, nós temos a revelação. Para concluir, queridos, eu não posso me alongar. É uma pena não poder falar sobre isso, mas lá no teu grupo familiar você vai comentar. Existe uma relação. Primeiro é que existe um propósito, né? Aqueles homens estavam fora de propósito. Eles estavam indo agora, saindo de Jerusalém e indo para Emaús, 11 quilômetros fora do propósito. Às vezes eu e você estamos assim, né? Alguns quilômetros fora de propósito. Aqueles homens estavam 11 quilômetros fora do propósito deles. Mas quando Jesus parte o pão, os seus olhos se abrem. A Bíblia diz que imediatamente eles voltaram para Jerusalém, se reuniram com os outros, e lá eles descobriram que verdadeiramente os outros também falaram: ei, é verdade, Jesus está vivo, é verdade, Ele ressuscitou. E Jesus aparece para eles, e Jesus conversa com eles, e Jesus dá uma instrução para eles. E isso está aqui, em Atos 2, do 1 ao 4. Olha só, nós terminamos com essa passagem. E pode anotar ali. Há uma relação entre o conhecimento e ser cheio do Espírito Santo. Há uma relação entre o conhecimento da palavra de Deus e ser cheio do Espírito Santo. Olha só. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aleluia. Glória a Deus.